Fala, turma, professor Vitor Vieira com vocês para a gente fazer uma revisão sobre os tópicos de direito administrativo para a prova da ANC. O meu objetivo aqui não é mais trabalhar com questões, tá? Vocês já devem ter resolvido muitas questões. Eu só vou trazer, com base no edital, alguns pontos básicos, palavras-chave que a gente precisa lembrar para o dia da prova. Vamos junto? Então, a ideia é ser que o mais objetivo possível para a gente trazer elementos necessários para a tua aprovação. Beleza? Então vem comigo para a gente entender primeiro o que é que está previsto no edital, tá? Nosso edital da MC trouxe isso, tá? Trouxe isso. Mais do que isso, a gente precisa lembrar que serão 8 questões. 8 questões, tá? Dessas 8 questões, eu preciso acertar 5. Das 8 questões, eu preciso acertar 5, tá? Então, esse aí vai ser o primeiro grande detalhe, o primeiro grande desafio. E por que isso, Vitor? Ora, porque o edital diz que eu preciso fazer mais de 60% em cada um das disciplinas. Então eu tenho que acertar essas 5 questões de 8. Ah, vai ser difícil? De coração. Tenho dito isso, continuo dizendo aqui. Acredito que a grande dificuldade é mais na extensão do conteúdo do que na própria profundidade. Eu realmente não espero uma prova muito difícil, muito aprofundada. Por quê? Porque senão, meu amigo, acabou, né? Senão vai eliminar todo mundo na nota de corte. Lembra que ainda tem informática, raciocínio lógico, questões ali, disciplinas ali que por si já geram uma grande dificuldade nessas provas, tá? Pois bem, agora vamos pegar esse edital e vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar ele. Primeiro ponto, nosso primeiro tópico, Estado, Governo e Administração Pública, conceitos, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípio. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Estado, Governo e Administração Pública são 3 coisas distintas, ou seja, são elementos diferentes. Ora, isso aqui já te ajuda a matar o primeiro item, tá? Uma questão que diga lá que o conceito de Estado e governo se confundem. Não, são 3 coisas totalmente diferentes. Como é que você vai fazer para lembrar disso aqui? Aí eu vou lá, mostrar aqui meus dotes artísticos, porque eu sempre coloco essa ideia aqui, ó. Isso, tá cada vez pior. Que é isso? É um dinossauro? Tava aparecendo, né? No quadro já fica... Não, pelo amor de Deus, pessoal, peraí. Não, que tudo tem limite. Calma, calma, né? Volta aqui, tá? Olha só. Agora sim, outra história, né? Agora ficou muito melhor, tá? Mas, Vitor, o que é isso? Use a sua imaginação. Use a sua imaginação. Isso aqui, ora, é um carro. Isso aqui é um carro, tá? Sim, use a sua imaginação, tá? Esse carro, eu vou dizer que ele é o Estado. Por quê? Porque eu quero considerar que o carro vai ser o todo. O carro, esse Estado, é a minha pessoa jurídica de direito público. Então, olha só que primeira informação que eu tenho aqui. Estado é um ente personalizado. Estado é um ente personalizado. Estado é uma pessoa jurídica de direito público, sempre de direito público, tá? E o Estado é composto por 3 elementos. Quais são os elementos do Estado? Eu preciso de um povo reunido em um território, submetido a um governo soberano. Cuidado, porque muitas vezes eu vou ter governo soberano, outras vezes eu vou ter governo e outras vezes eu só vou ter soberania. Considere certo de qualquer uma das fases. Povo, território, soberania, tá certo. Povo, território, governo, tá certo. Povo, território, governo, soberano, 3 elementos do Estado. Agora, perceba que o governo é um dos elementos, né? Quando a gente fala de governo, então, eu estou falando agora
de alguém que precisa estar comandando esse estado. Eu preciso de um motorista para esse estado. Esse meu motorista é exatamente o governo, é quem governa, é quem direciona. Olha a expressãozinha, é a cúpula diretiva que direciona as atividades desse estado. Ou ainda, eu tenho que lembrar que a atividade do governo é eminentemente política. Governo está ligado a uma atividade política, tá? Governo vai direcionar, esse motorista é quem direciona se o Estado vai mais para a direita, se vai mais para a esquerda, tá? Então eu tenho essa atividade política dentro desta cúpula diretiva. Perceba, o governo ele é alternado, né? Eu tenho alternância de governo, tá? O motorista eu mudo de vez em quando, o carro não, o carro está lá, eu vou mudar o motorista, não o carro. Só que para esse governo dar, para ele chegar dentro dessas políticas públicas, eu preciso de quê? Eu preciso de um motor. Eu preciso de um motor. Cadê meu motor? Tá aqui meu motor. Isso é um motor, tá? Se você considerou que aquilo ali é um carro, isso aqui é facilmente considerado como sendo um motor, certo? Aí, ó, dentro desse motor, eu tenho a administração pública. Veja, enquanto o governo é, bom que ficou governa, né? Enquanto o governo é a cúpula diretiva que traz uma atividade política, a administração pública me traz uma atividade técnica. Olha só, outra coisa que eu não posso esquecer: sentidos da administração pública. Como assim? Eu posso olhar para a administração pública sobre dois sentidos, tá? Duas perspectivas. Primeiro é o sentido objetivo. Objetivo de objeto. Objetivo de objeto. Eu estou olhando para a função desempenhada. Eu estou olhando para a matéria desenvolvida. Então é o conceito objetivo funcional. Falei uma coisa, mas eu queria escrever outra. É o conceito objetivo funcional ou material, tá? Objetivo funcional ou material. Esse conceito objetivo funcional e material vai tratar da atividade. Vai focar na chamada função administrativa. Função administrativa, tá? Por outro lado, eu tenho aqui o conceito subjetivo, orgânico ou formal. Eu estou olhando agora para os sujeitos, para os órgãos. Então eu vou olhar para o conjunto de órgãos e agentes que compõem a administração. Então olha só, dessa tela eu já tenho pontos aqui muito importantes, tá? Conceito de Estado, seus elementos, conceito de governo, administração pública, dentro dessa ideia aí de conceito objetivo e conceito subjetivo, conceito funcional, conceito orgânico, conceito material, conceito formal. Guarda isso, por favor, pontos importantíssimos. Veja que ele também vai falar aqui no edital sobre os chamados poderes, tá? Poderes do Estado. Quando eu estou falando de poderes, eu vou lembrar dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Cada um exercendo suas funções típicas, mas exercendo as outras funções de forma atípica também, tá? Sobre os princípios. Isso aqui é importante, tá? Sobre os princípios. Vamos lá. Falei de princípios, eu vou lembrar do artigo 37 da Constituição. E assim eu vou lembrar do LIMP. Quem é o meu LIMP? Artigo 37 da Constituição. Traz os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Ora,
Pontos principais que eu preciso lembrar. Lembra que tudo isso aqui está lá no artigo 37, que, aliás, por favor, tá? Se você chegou até esse momento não viu o artigo 37 da Constituição Federal, corre e dá uma lida rápida, porque vai cair um monte de coisa do artigo 37 da Constituição. Tenho que lembrar que esses princípios são aplicáveis à administração direta e indireta. Tenho que lembrar que esses princípios são aplicáveis a todos os poderes. Tenho que lembrar que esses princípios são aplicáveis a todos os entes. O que são os entes? Ora, dentro da federação, dentro dessa república federativa, nós temos esses entes aí como essas unidades políticas em uma forma de descentralização política, cada um com suas competências. Então, eu estou falando aqui de União, Estados, Distrito Federal, municípios. Não tem hierarquia sobre eles, eu não falo de poder hierárquico, eu falo simplesmente de autonomia e de uma divisão de competências perante a Constituição Federal, tá? Aí eu venho com o princípio da legalidade, que é o quê? Só pode fazer o que a lei determina, o que a lei autoriza. Então, na administração pública, princípio da legalidade. Princípio da legalidade significa que eu só posso fazer o que a lei permite, diferente da legalidade para o particular, em que ele vai fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Porque a lei, lembra, a lei é importantíssima aqui, a lei é a vontade do povo, que exerce por meio de seus representantes esse poder, tá? A lei é fonte primária do direito administrativo, certo? Por isso, essa importância. Princípio da impessoalidade. Impessoalidade, lembra de dois outros subprincípios. Princípio da isonomia, ou igualdade, princípio da finalidade. Sabe o que é que vai cair na tua prova? Vai cair assim, ó, é vedada a promoção pessoal. É vedada a promoção pessoal do agente público. Como assim? Dentro dessa ideia da finalidade, eu só posso utilizar aquele meu cargo para cumprir o interesse público. Se eu estou utilizando aquilo ali para cumprir o interesse pessoal, eu estou ofendendo a impessoalidade. Por isso é que eu não permito que, por exemplo, o prefeito inaugure um viaduto e bote o seu próprio nome ali. Não, ele estaria utilizando aquele cargo para uma promoção pessoal. A Constituição proíbe de forma expressa, é vedada a promoção pessoal do agente público, tá? Sempre tem que seguir essa finalidade nesse sentido, que é o interesse público, tá? Lembra também da impessoalidade dentro dessa isonomia, tratar todos de forma igual. Estou fazendo concurso por quê? Eu estou fazendo concurso por conta dessa impessoalidade, porque ela dá a mesma condição para todos. Ah, mas tem uns que tem cota, tem não sei o que. Exatamente, tratar igual os que estão na mesma posição e diferente os que precisam de um tratamento diferente. Isso é isonomia, mas a ideia é eu ter esse tratamento igualitário para todos. Maravilha? Princípio da moralidade. Moralidade, você vai lembrar de ética, você vai lembrar de boa-fé, tá? Ética, boa-fé, probidade. Tudo isso está ligado à moralidade. Não basta ser legal. Nem tudo que é legal é moral. Então eu preciso seguir essa moralidade. Publicidade. Lembra de uma ideia de transparência. Transparência. Bancas adoram cobrar a ideia do sigilo. Ou seja, o princípio da publicidade não é absoluto. Eu posso sim ter sigilo dentro desses atos, tá? Princípio da eficiência, eu vou lembrar aqui da emenda constitucional 19 de 98, já que o princípio da eficiência surge depois, surge no contexto de uma reforma administrativa dentro de uma administração pública gerencial, tá? E tem como palavra-chave a ideia de resultado. É eu fazer mais com menos, é eu produzir, eu trazer essa produção. Beleza? Vamos seguindo, que a ideia aqui é ser rápido mesmo. Ó. Revisão Zona Express. Já entramos em poderes administrativos. Poderes administrativos, eu preciso identificar esses poderes. Então, vamos lá. Quando eu olho para o poder hierárquico, eu vou pensar no chefe. Tudo que o chefe vai fazer, eu vou colocar no poder hierárquico. Então, dar ordens, corrigir, fiscalizar, avocar e delegar competência, enfim, o que o chefe faz está dentro do poder hierárquico. Lembra?
Eu não tenho hierarquia entre governador e prefeito, porque são entes autônomos, não estão dentro da mesma estrutura administrativa, tá? Poder disciplinar. Deixa eu falar sobre ele depois. Poder regulamentar vai ser a ideia de regulamentar, por exemplo, por meio de decretos. Lembra do poder regulamentar? Eu preciso ter uma lei, eu preciso regulamentar o que aquela lei diz, eu preciso especificar o que aquela lei diz. Logo, ele não é autônomo, ele depende de uma lei, tá? E depende de uma lei, como regra. A Constituição permite, lá no 84.4, os chamados decretos autônomos em situações muito específicas. Mas a regra é, eu tenho uma lei e aí eu preciso de um decreto para especificar isso. Ou seja, o poder regulamentar não pode inovar, o poder regulamentar não pode contrariar a lei, tá? Poder disciplinar. Eu deixei para depois porque a ideia do poder disciplinar é uma sanção. Só que essa é uma sanção para alguém que tem um vínculo especial. Como assim vínculo especial? Ora, exemplo clássico, servidor público. Falei do servidor público, a punição dada ao servidor é uma punição decorrente do poder disciplinar, porque ele tem esse vínculo especial, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, aqui um contrato administrativo, empresa que celebra esse contrato administrativo com a administração pública. E, ao mesmo tempo, um aluno de escola pública também, quando ele é punido, isso aqui é decorrente do poder disciplinar. Não confundir com o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Você vai lembrar de limitação, restrição a direitos e liberdades. Dentro do poder de polícia, eu também tenho uma sanção, também tenho uma punição. Só que essa punição é para vínculo geral. Levei uma multa de trânsito, por exemplo. Isso é poder de polícia. Por quê? Não tenho nenhuma relação específica. Tá? Não tenho, é uma relação geral. Sou um cidadão que está sendo punido ali por aquela infração. Perfeito? Então, dentro desse vínculo geral, poder de polícia. Claro, tem muita coisa para a gente falar, mas eu quero nessa reta final que você rememore esses pontos principais, certo? Esses pontos principais. Tá bom? Vamos prosseguir então? Porque veja, nosso outro tópico vai falar aqui de agentes públicos. Esse acaba sendo o maior tópico. Se eu fosse apostar, eu apostaria no seguinte, ó. Uma questão daqui, são 8, né? Uma questão daqui, uma questão daqui, uma questão daqui, ou até duas, porque dá para tirar 2 questões daqui, tá? E aí, a gente ficaria com 3 ou 4 questões sobre agentes públicos, tá? 3 ou 4 questões sobre agentes públicos. Caramba, mas isso é tão importante? Veja, o problema aqui é que ele colocou a parte de agentes públicos, mas também a parte do estatuto. E, pessoal, isso está ligado diretamente uma coisa com a outra. Veja, dica sobre agentes públicos. Por favor, artigo 37 da Constituição, artigo 41 da Constituição. Ai, não deu tempo. Ó, reta final, pessoal. Estou publicando esse vídeo aqui já quase em cima da prova. É só para você lembrar mesmo de algumas coisas. Tanto é que ele vai ser bem curto mesmo, tá? Perto do que a gente poderia falar, vai ser rápido para você lembrar de alguns pontos. Mas, ó, não adianta você pegar agora, por exemplo, o artigo 40 da Constituição para sair tentando ler ele todo. O artigo 40 é chato, pô, é chato. Tá? Não é toda a informação ali que é relevante. Vai para o 41 direto. Dá uma olhada no 37, esses aspectos que falam de cargo público, direito de greve, acumulação de cargos, teto remuneratório. Isso é importante. E aí, olha só, primeiro ponto que ele coloca aqui, ó, agentes públicos, espécies e classificação. O que é que eu tenho que lembrar? Agente público é um gênero. Desse gênero eu tenho, por exemplo, os agentes políticos. Aí vai depender do autor aqui, tá? Mas eu vou seguir aqui uma que diz aqui, ó, agentes administrativos. Quem são os agentes administrativos? Eu tenho o servidor. E um servidor que pode ser um servidor efetivo, pode ser um servidor comissionado, pode ser um servidor temporário,
tá? Eu tenho ainda o empregado público. Como assim? Administração indireta, empresas públicas, sociedade e economia mista. Precisa de concurso, mas não há cargo público. Ele não é um servidor público. Ele é um empregado público. É um agente administrativo da mesma forma, tá? Qual é a diferença? Tem que fazer concurso? Tem. Concurso tem tanto para cargo quanto para emprego. Mas o empregado não tem estabilidade, porque estabilidade, lá no artigo 41, que eu disse para vocês lerem, está lá, destinada aos cargos públicos. Então, só quem vai ser estável é quem ocupa cargo público, só quem ocupa cargo público é quem está ali em uma administração direta, autárquica, fundacional, tá? Ou seja, são os servidores. Mas aqui eu tenho também outras categorias, como os agentes delegados, os agentes credenciados e, lembra desse aqui, agentes honoríficos. Quem é que eu cito como exemplo de agentes honoríficos? Jurado mesário. Aquele que, embora transitoriamente sem remuneração, exerce uma função pública, tá? Então, tudo isso aí é agente público. Agente público é o gênero e eu tenho essas espécies. Perceba que, dando continuidade, poderes, deveres e prerrogativas, pessoal, tudo isso aqui é dentro do estatuto que eu vou já falar sobre ele especificamente. Cargo, emprego e função, falei um pouquinho já sobre cargo e emprego, né? Cargo, eu vou lembrar da administração direta, autárquica e fundacional, são servidores, regidos por um estatuto, a gente está vendo aí, estatuto servidores. Ah, não, eu estou ocupando um emprego público. CLT, meu amigo, você vai ser seletista, tá? Regime jurídico único, provimento, vacância, remoção, redistribuição, substituição, tudo isso dentro do estatuto. Uma coisa muito importante, o estatuto é enorme, você está com ele aí, faça o seguinte, eu quero que você revise, primeiro, provimento e vacância. Provimento e vacância. Provimento e vacância. O que é forma de provimento e forma de vacância? E aí eu vou ter aqui alguns níveis, digamos assim, distintos para você entender, né? Para você chegar lá. Então, quando a gente fala aqui de provimento e vacância, olha os artigos que eu preciso entender. Artigo 7º, que vai dizer o quê? São formas de provimento: nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento. O que é que eu vou lembrar de imediato? Eu vou lembrar que a nomeação é uma forma de provimento originário. Vem, tá muito rápido. Pausa o vídeo, meu irmão. Pausa o vídeo e vai anotando, tá? É rápido, é para isso mesmo. Você sabe a informação, passa direto. Quer informação ainda para guardar, anota, bota no post-it até a hora da prova, tá? Nomeação é forma originária de provimento de cargo público. E aí, eu vou lembrar também... Peraí, voltei, pronto. E aí eu vou lembrar também de alguns artigos importantes. Eu vou falar sobre informações aqui de alguns artigos, mas eu preciso dessas informações. Por exemplo, o que é a readaptação? O que é a readaptação? Tá? Readaptação lá no artigo 27. Readaptação, eu estou falando de algum servidor que tem problema ali funcional, né, de saúde, da capacidade funcional, ele vai ser avaliado por uma junta médica e pode passar aqui para um outro cargo, certo? Eu vou lembrar da reversão que está lá no 31. A ideia da reversão é o quê? Esse servidor aposentado que está voltando ao serviço. Então, a ideia da reversão é exatamente a do servidor aposentado voltando ao serviço, tá? Que mais que eu tenho? A recondução. E aí é o seguinte, tem uma hipótese de recondução, reintegração, aproveitamento. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar essas hipóteses de forma específica, porque olha só, o que é que a gente vai ter aqui, presta atenção. Imagine aqui esse servidor que ocupa o seu cargo público. Esse servidor, ele foi demitido, tá? Sofreu essa demissão. Demissão é uma sanção.
Demissão, aí volta aqui, ó. Quando eu falo de vacância, eu tenho que saber das hipóteses de vacância. Vacância está lá no artigo 39. Eu tenho exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento e transferência. Dentro dessas hipóteses, demissão se diferencia de exoneração, porque demissão é punição, exoneração não. Exoneração não é punição, tá? Foi demitido. Mas aí veio o judiciário, fez o quê? Anulou essa demissão. Quando ele anula essa demissão, eu tenho a reintegração. Então, o que é reintegração? É o retorno do servidor quando ele tem a demissão anulada. Então, o que é que vai fazer? Ele vai voltar para o seu cargo de origem. Qual é o detalhe? Quando ele volta, já tem uma pessoa lá. Já tem outro ocupando o seu lugar. O que é que vai acontecer? Ora, o cargo é dele. Esse outro que está ocupando o seu lugar, meu irmão, dá tchau aqui, ó. Vai-te embora, carniça. Ah, mas eu vou para onde? Bom, você pode voltar para o seu cargo de origem. Esse retorno ao cargo de origem eu chamo de recondução. Ah, mas já tem alguém ocupando o meu cargo. Tá, mas espera aí, tem algum outro cargo vago? Tem algum outro cargo vago? Então você vai entrar nesse outro cargo. Pronto. Você entra nesse outro cargo. Tá aí. Como é que eu chamo quando ele entra em outro cargo? Aproveitamento. Aproveitamento. Tá? Agora, rapaz, não tem outro cargo disponível. Vai acontecer o quê? Ele fica em disponibilidade. Ele fica em disponibilidade, tá? Qual é o detalhe? Cuidado aqui, por favor. A gente tem alguns pontos em que há uma diferença entre o Estatuto e a Constituição. E aí a gente tem que torcer para isso não cair. E torcer pela honestidade da banca. Porque vamos lá, o que é que eu tenho visto sendo cobrado? Quando tem diferença entre Estatuto e Constituição, eu tenho que ver como a banca está perguntando. Se ela pergunta segundo o Estatuto, eu respondo segundo o Estatuto. Se ela pergunta de forma geral ou segundo a Constituição, eu respondo segundo a Constituição. Primeira diferença a gente vê aqui na disponibilidade. Por quê? Segundo o Estatuto, a disponibilidade é com remuneração integral, mas a Constituição foi alterada recentemente, né? 98, ou seja, faz só 25 anos. E essa alteração colocou que essa disponibilidade agora é uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. E agora? Se agora veja como a questão está te perguntando. Se for de uma forma geral, genérica, sem citar a fonte, ou se for segundo a Constituição, responda segundo a Constituição. Se ele perguntar segundo a Lei 6790, segundo o Estatuto dos Servidores de Fortaleza, vá para o Estatuto dos Servidores. Ele diz que essa disponibilidade é com remuneração integral. Com remuneração integral, tá? Beleza? Então, ó, massa essa parte, show. Direitos e vantagens, eu quero dar uma dica aqui para você. Olhe para as licenças. Olhe para as licenças. E, olha a dica, não existe no Estatuto dos Servidores de Fortaleza licença com remuneração proporcional. Ou a licença tem remuneração integral, ou ela não tem remuneração. Licença para tratar de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, integral. Licença para acompanhar cônjuge, sem remuneração. Não existe remuneração proporcional, tá? Dentro das vantagens, veja os adicionais e veja os percentuais que estão lá. Número cai demais. Então, a gente tem lá percentual de hora extra, 50%, percentual de adicional noturno, 20%, percentual de periculosidade, insalubridade, 30%, insalubridade, 10, 20, 40, eu tenho essa graduação, tá? Tudo isso você vai encontrar, ó, a partir ali do artigo, as licenças a partir ali dos 60, tá? 50 e pouco, 60. E essas gratificações você vai lá a partir do artigo 104, né? Que ele já vai falar dessa ideia aí do artigo 104, tá?
Então, mais uma vez, isso aqui é reta final, tá? Reta final, certo? Tranquilidade? Que mais que a gente tem aqui? Que mais que a gente tem aqui? Regime disciplinar. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são as sanções. Quais são as sanções? Ou seja, eu tenho aqui advertência, eu tenho aqui suspensão, eu tenho aqui demissão. Além da demissão, eu tenho a destituição do cargo comissionado e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Sobre elas, lembra que a suspensão eu posso converter em multa de 50%. Lembra na demissão das hipóteses de abandono de causa, de abandono de cargo e de inassiduidade habitual. O que é que a gente tem nessas hipóteses? Abandono de cargo, mais de 30 dias consecutivos, inassiduidade habitual, acima de 60 dias no período de 12 meses, tá? 12 meses. Percebam que dessa parte do regime disciplinar, ele coloca aí, ó, responsabilidade civil, criminal e administrativa. É, então, obrigação aqui você conhecer os artigos 169 a 174. 169 a 174. Vitor, resume aí. Resumo. Responsabilidade civil, criminal e administrativa. O mesmo fato pode gerar 3 responsabilidades para o servidor, tá? Para o servidor. Responsabilidade civil é indenização. É indenização. Ou seja, eu tenho lá um ato que pode ser omissivo ou comissivo, ou seja, uma ação ou omissão, doloso ou culposo do servidor que gera um prejuízo. Lembrando que pela Constituição eu tenho aqui uma responsabilidade objetiva do Estado, mas o Estado vai cobrar de volta do servidor, no que a gente chama de ação de regresso. E essa responsabilidade do Estado particular entra com ação contra o Estado, sem dolo ou culpa. Ele não precisa provar dolo e culpa do servidor nesse momento. Mas quando o Estado entra com ação contra o servidor, precisa demonstrar esse dolo ou culpa. Tá? Responsabilidade penal. Crimes e contravenções. Simples. Aquele ato está lá no Código Penal como crime praticado por servidor contra a administração pública, por exemplo, responde por crime também. Tá? Administrativa. Aí eu tenho esses atos comissivos ou omissivos que afligem, que afetam um desses deveres, um desses mandamentos administrativos, como, por exemplo, previstos aqui no Estatuto do Servidor. Regra. Sanções civis, penais e administrativas poderão ser cumuladas. Eu posso ter essas 3 sanções ao mesmo tempo e sofrer 3 penas diferentes. A não ser que, na esfera criminal, eu tenha a absolvição ou a declaração de negativa da existência do fato. Tá? Estão no crime, comprovou que não foi aquele servidor o autor, ou que o fato sequer existiu, está provado isso, veja, não é que está faltando prova, está provado isso, então ele vai ter uma interferência, vai afastar a responsabilidade civil e administrativa. Beleza, pessoal? Então, olha só. Ai, Vitor, tem muito mais coisa. Claro que tem, meu povo. Mas você imagina, você já está com a cabeça atordoada aí nesse momento. Se você assistiu esse vídeo até agora, tá? Primeiro, se você assistiu no velocidade 3, parabéns, porque nesse final, pelo menos, eu estava falando rápido aqui, que nem eu estava me entendendo. Mas, se você assistiu sem pausar, acredito que é porque você já tem uma bagagem muito boa e foi só, você está só balançando a cabeça. Eu lembro disso aí, eu vi isso aí, realmente, tal. E, turma, não é mais um momento de desespero. Uma coisa que eu tenho dito é cuidado com o teu psicológico. Reta final de prova, a ideia é ter tranquilidade e confiança. Mas eu não estudei tudo. Ninguém estudou tudo. Mas eu não estou preparado. Como é que você sabe que você não está preparado? Olha para trás. Olha o tanto de coisa que você já se preparou, que você já aprendeu, que você já estudou. Olha o tanto de questão que você já resolveu, tanto de aula que você já assistiu. Olha o quanto você já caminhou. Tá? Olha o quanto você já caminhou. Se isso não é estar preparado, pelo amor de Deus, tá? Você está preparado sim. Vá para essa prova na confiança. Faça o seu melhor. Se não der certo, beleza. Olha, vê o que não funcionou nessa preparação.
e siga adiante, próximo objetivo, tá? Mas eu não posso desistir antes de chegar ao final. Veja, não faça como o Botafogo fez. O Botafogo estava com a vantagem, começou a perder, se desesperou. Ah, mas perdeu do Palmeiras, tá bom, estava na frente. Se tivesse ganhado do Fortaleza, tivesse ganhado do Curitiba, times lá embaixo da tabela, ele ainda estaria na liderança. Aí se desesperou porque perdeu do Flamengo, porque perdeu do Palmeiras, porque empatou com o Bragantino e viu a diferença cair. Tá, mas ele estava na frente ainda. Olha como o psicológico afeta. O time perdeu o campeonato, não foi dentro de campo, foi na cabeça. Tá? Não perca agora a tua prova na cabeça. Certo? Paciência, tranquilidade. Você fez um bom trabalho até aqui. Vai dar tudo certo. Confie em você. Beleza? Confia. Agora não adianta eu confiar, tá? Você tem que confiar primeiramente. Não adianta, para botar você para baixo já tem muita gente. Confia em ti. Vai para essa prova, dá o teu melhor. Qualquer coisa, estou aqui à disposição sempre com você, tá? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!